amigos, vocês estão no canal Livros da Tuca. Eu sou a Virgínia e é com muito prazer que eu venho fazer a resenha de Demian, de Hermann Hesse. Um livro que mexeu muito comigo quando eu tinha 17, 18 anos e mexeu novamente comigo agora com 50 e muitos. Sessentona já, gente. Esperem aí que eu já vou contar para vocês. Quero dizer que trata-se, a maioria de vocês já sabe, de um romance de formação. O que é um romance de formação? É aquele romance que você pega o protagonista desde criança até a idade adulta. Então você vai vendo como ele foi se formando, a personalidade dele, o que influiu para que ele fosse o que ele realmente se torna. Coisa que acontece com todos nós, não é mesmo? Esse livro, e mais um detalhe, esse livro, ele foi publicado em 1919, tá? Logo depois que acabou a Primeira Guerra Mundial. Então, vocês imaginam, quando, naturalmente, foi escrito um pouco antes, né? O que o Hermann Hesse passou, né? Como que foi os sentimentos, né, que estavam no mundo na época, como que as pessoas se portavam, enfim. A história, o protagonista se chama Emil Sinclair. Começa com esse menino quando ele tinha 10 anos, né? E ele ia para a escola e tinha um grandalhão lá, uma história assim, meio que infantil, né, a princípio, que batia nele. E ele ficava muito chateado, ele era um menino tímido, um menino introspectivo, e os outros não compreendiam isso, achavam que, sei lá, que ele era de outro planeta, que ele não se encaixava, né, no grupo. Até que, um belo dia, ele encontra um outro menino, né, chamado Demian, Max Demian, o Demian era o sobrenome, que começa digamos, a dar uns toques nele, uns toques filosóficos para uma criança espetacular, que foi mexendo com a formação, com o pensamento, com a natureza do Emil Sinclair. Fazia ele pensar. E tudo mudou a partir daí. Então, a história é também para nos fazer pensar em nossas próprias vidas, para a gente pensar na história do mundo, sabe? O que determinadas decisões, o que determinadas pessoas que colocam coisas na sua mente, como direi, te influenciam a ponto de mudar completamente a sua personalidade. Então, é um livro, assim, ai, gente, essencial, sabe? Porque ele tem os dois lados, ele explica que todos nós temos os dois lados, o lado luz e o lado sombra, que a gente sabe, né? E você tem que tomar muito cuidado para não deixar o teu lado sombra imperar, mas ao mesmo tempo, você tem que ficar esperto, porque senão os demais, as pessoas que te rodeiam, o lado sombra delas vai acabar te matando, literalmente, te matando a tua personalidade, matando a sua própria vida, tá? Não matando literalmente, se é que vocês me entendem. Bom, então, tem várias coisas aqui, esse menino vai ensinando coisas para ele, que são incríveis, eu gostaria que vocês lessem, quem não leu, leia, por favor, vai aprendendo. Ele ensina o Emil a não ser medroso, o que é uma coisa muito importante para todos, tá? E depois, eles vão crescendo, a vida acaba os separando, né? Cada um tinha suas famílias, e anos depois, né, Sinclair, Emil Sinclair, ele vive sempre se lembrando do que ele aprendeu com Demian. E ele vive querendo encontrá-lo novamente, né? Então, ele em sonhos, ele sonha com o Demian, ele sonha com as coisas que o Demian falava, principalmente sobre
uma figura que tinha na casa do Sinclair, que era um pássaro, né? Era uma espécie de acho que era uma estátua, um pássaro saindo de dentro do ovo e batendo as asas. O que é essa simbologia? A simbologia é a pessoa saindo para o mundo, saindo da casca do ovo, literalmente, e enfrentando o que tiver que enfrentar. Então, ele sonhou com isso, ele desenhou, fez esse desenho e ele enviou para um endereço que ele achava que o Damian poderia estar lá. Mas ele nem fica sabendo se o Damian recebe. Depois você vai saber isso lá no final da história. Então, aquilo foi mexendo com ele. No caminho dele, ele foi encontrando outros personagens que foram ajudando também em sua formação. Ele encontra um outro personagem chamado Pitorius. Era um cara que tinha estudado para ser sacerdote, mas acabou desistindo. Ele amava muito a música, e o que chama a atenção do Sinclair é que ele toca, acho que é órgão, né, naquela época, o piano, numa capela, sabe, numa igreja, e toca músicas divinas, tanto que o Damian vai para lá e fica sentado na capela só para ouvir o Pitorius ou Pistorius, uma coisa assim, tocar. Isso é maravilhoso, até que os dois se encontram e começam a conversar e criam um certo vínculo durante um tempo do livro. E o tempo vai passando, é um romance de formação, né? Ele também tem assim, um primeiro amor, digamos assim, que é a Beatrice, mas é uma coisa que passa assim, voando, né? Sem que ele tenha contato exatamente com ela, tá? Vocês precisam ler para entender. Você vai vendo tudo que vai acontecendo com ele. Eu queria ler aqui para vocês uma frase, uma das frases que ele fala, depois de que ele já aprendeu muita coisa, ele fala assim: hoje sei muito bem que nada na vida repugna tanto ao homem do que seguir pelo caminho que o conduz a si mesmo. Ele quer dizer com isso a dificuldade que todos nós temos de encontrar o nosso caminho, de cumprir as nossas missões, o quanto é difícil, né? Depois, mais para frente, ele vai falar nisso também. E algo que ele aprendeu com o Damian. Quer ver? Há poucas pessoas que conseguem aguentar isso bem. Olhar a pessoa fixamente nos olhos. A maioria se inquieta. Quando quiseres conseguir alguma coisa de uma pessoa e vires que ela se conserva inteiramente calma quando a olhas resolutamente nos olhos, então é melhor desistir. Nunca hás de conseguir nada com tal pessoa, mas isso não é frequente. Entende isso, gente? É uma maneira de você viver. Ele está ensinando para o Sinclair uma maneira de viver. Bom, o tempo vai passando, o Sinclair vai acabar sendo convocado para a guerra, tá? Ele vai para a guerra, ele quase morre na guerra, e ele acorda, justamente, ficou uma coisa meio no ar, tá? Eu não sei se foi bem, até é coisa para a gente discutir no grupo, eu não sei se foi bem um sonho que ele teve, ou se foi uma aparição do Damian. Ele acha que ele acorda numa cama, num hospital de guerra, assim, e ele vê o Damian do lado dele e começa a conversar com ele. Ele fala: o Damian voltou para a minha vida, ele pensa, né? E depois, passa um tempo, ele dorme e tal. Quando ele acorda, o Damian não está mais lá, é um outro cara que está deitado do lado dele. Então, não sei se foi imaginação, sabe? Para mim, eu acho que foi meio que como se fosse uma aparição, sabe? Como se o Damian fosse um guia espiritual do Sinclair, né? Enfim, aqui eles falando sobre a figura da ave que eu falei, olha. A ave sai do ovo, o ovo é o mundo. Quem quiser nascer tem de destruir o mundo. A ave voa para Deus e o Deus se chama Abraxas.
É aí que chegamos, é o Pitórios que fala no deus Abraxas pela primeira vez para o, o, o Sinclair, certo? E aí ele fica com isso na cabeça, ele vai pesquisar exatamente como eu fiquei, tá? Eu também, vocês sabem que eu fui pesquisar, eu fui tentar entender o que é esse Deus, né? Teoricamente é um Deus, eu cheguei nas minhas pesquisas, é um Deus, não é bem uma religião, é uma seita, uma crença dos agnósticos. Eles encaram esse Deus como se ele fosse Deus e demônio ao mesmo tempo, ou seja, luz e sombra, que a gente já falou lá atrás, que todos nós temos o nosso lado sombra. Então, eu acho que a gente tem que pesquisar mais para entender. E algumas pessoas viram, né? Eu estava passeando em São Lourenço, né? Que eu fui visitar a família. Estou passando pela calçada assim, aí eu olho do outro lado da rua, Abraxas, bem grande. É uma loja de roupas masculinas. Eu falei, eu tenho que tirar uma foto disso. Eu vou colocar aqui, tá? Para quem não viu ver. E tirei, né? Só que eu errei, eu estava com pressa e tal, eu deveria ter entrado e perguntado o porquê do nome, mas, né, passou. E depois eu fui fazer pesquisa na internet. Quem acompanhou aqui o grupo do Hermann Hesse deve ter visto. Eu coloquei umas coisas que eu achei sobre esse Deus, tá? Bom, e aí ele começa a se interessar também por esse lado de magia, tá? Que, teoricamente, esse Deus incitaria, digamos assim, né? Bom, e nisso ele faz uma figura, ele gostava de desenhar, ele desenha o que seria o Demian para ele, a foto do Demian, mas quando ele desenha, fica uma coisa meio estranha, muda de expressão. Tem horas que parece uma mulher, tem horas que parece com o Demian, tem horas que parece com ele mesmo. E ele sonha com aquela figura dentro dele, como se fosse ele mesmo. É um negócio bem assim, sabe? Para quem gosta de mistério, de um pouco de realismo mágico, é bem isso aí, tá? Aqui, olha, outro trecho que eu quero citar para vocês. O acaso, conforme se diz, conduziu-me a um estranho refúgio. Mas o acaso não existe. Quando alguém encontra algo de que verdadeiramente necessita, não é o acaso que tal proporciona, mas a própria pessoa. Seu próprio desejo e sua própria necessidade a conduzem a isso. Vocês concordam? Eu concordo. O acaso não existe, é só um nome que deram para esse poder que a gente tem de conseguir exatamente aquilo que a gente deseja, ou de encontrar aquela pessoa que você deseja, ou de receber aquilo que você deseja, enfim, tá? Há várias formas. Então é um livro, gente, cheio de ensinamentos. Eu marquei um monte de coisas. Eu não me lembrava, sabe? Sinceramente, eu não lembrava de muita coisa daqui. Eu fiquei fascinada, dá para perceber, né? Eu não posso contar tudo aqui para vocês, tá? Mas eu preciso que vocês leiam esse livro, tá? Olha aqui, outra coisa que ele escreve num papel. Ele vivia escrevendo, o Sinclair, o personagem principal. Um guia abandonou-me. Ando nas trevas, não consigo dar um passo sozinho. Ajuda-me. Queria enviá-lo a Demian, não o fiz. Mas aprendi de cor a pequena oração e recitava a miúde em meu interior. Acompanhava-me em todas as horas. Comecei a vislumbrar o que era a oração. Ele sentia que o Demian era um guia para ele. Vocês entendem? Um guia espiritual. Bom, o tempo vai passando, aquela fotografia, aquele desenho que ele fez, ele começou a ver, ele foi na casa de uma pessoa que mostrou uma foto da mãe do Demian, que ele perdeu o contato com o Demian, não achava mais. E ele reconhece, naquele desenho que ele fez, a mãe do Demian. Porque lembra que eu falei que parece que tinha horas que parecia uma mulher, outras horas parecia o Demian, outras horas parecia com ele mesmo? E ele começa
ele fala, eu preciso conhecer essa mulher. Ele estava meio que apaixonado pela mãe do Demian. Olha só, tem um pouco aí de complexo de Édipo, né? Sei lá. Mas enfim. E aí ele vai indo, até que ele reencontra o Demian. Eles já homens feitos. Eu não vou contar o final, né? Porque vocês precisam ler a história. Mas, gente, ai, é demais de lindo. É demais, é demais. Vocês precisam ler. A gente aprende tanto, né? Para nós que somos buscadores, para bons entendedores, me entenderão. A gente encontra muita coisa aqui, tá? Então leiam esse livro maravilhoso, tá? É uma jornada, é um livro de formação, como eu falei, mas é uma jornada espiritual também, tá? Então leiam, comentem comigo, tá? Eu vou adorar saber aqui embaixo, nos comentários, coloque se você já leu, se você quer ler outras obras do Hermann Hesse que você já leu, tá? A nossa próxima aqui do nosso grupo será Siddhartha, que foi escrito um pouquinho depois de Demian, que eu também já li, que eu também não me lembro direito da história, também me lembro que me fez muito bem. Tá bom, gente? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu gravei aqui dentro para evitar, eu acho que é um livro que precisa de um toque de silêncio para a gente conversar sobre, tá? E se eu for lá fora, cachorro late muito e tal, eu achei que eu deveria gravar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de colocar o positivo, tá? Comentem, compartilhem com seus amigos. Eu adoraria ver muito o nosso grupo com muito mais pessoas lendo Hermann Hesse, porque é necessário, tá? Embora foi escrito no século passado, ele é muito atual, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada. Tchau!